Estamos no ar. E uma alegria muito grande a gente poder, no programa de hoje, trazer dois convidados que vão falar de assuntos importantíssimos. Importantíssimos porque estão ligados diretamente à história. E a história justifica o presente. E a somatória da história com o presente é que nos garante o futuro. E é o que a gente espera através da reflexão escolhida para hoje. Uma reflexão que não deve ser feita apenas nos domingos que antecedem o Natal. Não. Também conhecido como Advento, tempo de espera. Esse Advento ele deve ser diário. Mais do que apenas um dia, e sim todos os dias, de forma silenciosa, transportando a vida, o mistério apaixonante da vida, que em Jesus de Nazaré principiou. Advento, tempo de redescobrir a novidade escondida em palavras tão frágeis como nascimento, criança, rebento, mas para isso há necessidade da expressão, não é? A liberdade de expressão. Então o Advento é o tempo de falar, mas também é o tempo de escutar, que muita gente não tem feito. Todo mundo quer falar junto, poucos escutam. E tempo de escutar está ligado à esperança dos profetas de todos os tempos. Isaías e Bento XVI, Miqueias e Teresa de Calcutá. Então é um lá e um cá. Advento, tempo de preparar, mais do que consumir. Tempo de repartir a vida mais do que distribuir embrulhos. Advento, tempo de procura, de inconformismo, até de imaginação, para que o amor, o bem, a beleza possam ser realidades e não apenas desejos para escrever num cartão. Advento, tempo de dar tempo a coisas, talvez esquecidas, como acender uma vela, sorrir a um anjo, dizer o quanto precisamos dos outros, sem vergonha de parecermos piegas. Advento, tempo de se perguntar há quantos anos, há quantos longos meses desisti de renascer. Advento, tempo de rezarmos à maneira de um regato, que em vez de correr, escorre limpidamente. Advento, tempo de abrir janelas na noite do sofrimento, da solidão, das dificuldades e sentir-se prometido às estrelas, não ao escuro. Momentos como estamos passando. Advento, tempo para contemplar o infinito na história, o inesperado no rotineiro, o divino no humano, porque o rosto de um homem nos devolveu o rosto de Deus. Muito obrigado, Padre José Tolentino Mendonça, por essas palavras. Mas muito obrigado também a você que me enviou esse texto para que eu pudesse aqui compartilhar com todos que fazem parte do nosso programa. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for
Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Como falei, estamos aqui bem acompanhados, perfeito? À minha direita, nós estamos com uma pessoa que a gente conheceu na Bartra, lembra dela? Fala que eu conheci esse rapaz. E de lá para cá, a gente não terminou a nossa amizade de jeito nenhum, pelo contrário, tem ampliado e intensificado cada vez mais, certo? Eu estou falando justamente do nosso querido, para alguns é só Luciano, para outros, Luciano Olavo. O nome completo dele é Luciano Olavo da Silva, mas no vídeo vocês vão estar aí como Luciano Olavo. Ele tem várias atividades e nós não teríamos espaço para colocar tudo isso no vídeo. Então, você vai tê-lo aí como filósofo político. Perfeito? Ótimo. E a minha esquerda? À minha esquerda, por uma coincidência muito feliz, embora ele seja filósofo político, ele também já pertenceu ao Exército Brasileiro, né, Luciano? Isso. Hoje não tem nada a ver, tá? Mas esse moço aqui também esteve junto à Polícia Militar, né? E hoje está aí à frente da presidência deste museu que nós estávamos precisando. Tínhamos tanto material e ele não cessa de buscar material onde quer que seja. Até fora do país ele vai buscar material. Eu estou falando do Jorge Santos. Perfeito? Então, quer dizer, nada como a gente fazer aquilo que a gente gosta. A prova disso está aqui. Tá ok? Então vamos lá, Luciano, seja bem-vindo. E já vamos começar já fazendo uma pergunta que eu acredito que todos que estão nos acompanhando gostariam de ter a sua posição da forma inteligente que o caracteriza. Na sua análise, na condição de filósofo político, como é que você analisa o momento em que nós estamos atravessando e a insatisfação em relação aos resultados da eleição? Bom, olá, Sérgio, é um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Bom, essa questão de questionamento dos resultados da eleição por parte de grande parte da população, eu acho que vem de um problema anterior, que é a falta de educação política e um vasto desconhecimento do processo que leva à eleição de um candidato. Na verdade, as pessoas se sentem, de algum modo, lesado, talvez por falta de compreensão ou até mesmo não concordância com algumas decisões que foram tomadas, sobretudo se esse ano, eventualmente, alguns direitos políticos, algum direito de manifestação de pensamento, e acham que houve uma quebra de isonomia entre os candidatos. Ou seja, elas acham que houve alguma forma de distinção entre os candidatos. E, portanto, elas descarregam todo esse sentimento nisso que talvez elas tenham sido instiladas a pensar que houve uma fraude nas urnas, o que seguramente não ocorreu. Até se elas conhecessem todo o processo de segurança, né, certamente elas estariam convencidas disso. Agora, uma outra abordagem que a gente pode dar é o seguinte: eu tenho absoluta convicção de que não houve fraude nenhuma, mas a gente precisa também compreender que essas pessoas, em uma democracia, estariam legitimadas a escolher o processo de verificação e de auditagem que lhes convém, que é aquele que elas compreendem. Em algum momento eu acho que isso foi perdido. Talvez a escolha do povo tenha sido de alguma forma desvirtuada, de alguma forma refutada, e levou a esse momento onde as pessoas, sem compreender o processo, terminam por questioná-lo, nem sempre tendo em mãos as provas que deveriam legitimar esse questionamento. Muito bem, gente. Aqui eu quero deixar bem claro que é a opinião do filósofo político. Não é a opinião do apresentador,
e nem da TV FIB. Perfeito? Então tá legal. Vamos agora passar aqui para o Jorge dos Santos, aqui, presidente do Museu Histórico Militar de Bauru, que a gente teve a grata satisfação de estar desde o lançamento do lançamento, desde o lançamento da ideia, para depois chegar-se à concretização. Qual sua informação a trazer para nós desde a entrega do museu à população, a entrega física, porque a itinerante ainda continua, e os resultados obtidos até então? Jorge, seja bem-vindo também. Boa tarde, Curini, boa tarde a todos os telespectadores da TV FIB. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Desde o dia 9 de julho, a satisfação de toda a população de Bauru e região, né, de poder estar frequentando uma instituição, né, de entrada franca e conhecendo um pouquinho da história dos nossos heróis civis e militares. Estamos muito felizes, porque é um sonho realizado. A gente percebe o número de pessoas que têm frequentado o museu, principalmente de fora de Bauru, porque eles vêm do sábado, né, que nós abrimos no sábado, eles vêm de fora de Bauru, passam o dia em Bauru e, por passar em Bauru, já vêm visitar o nosso espaço físico, que fica ali na Antônio Alves com Bandeirantes. Perfeito. Daqui a pouquinho ele vai falar também a respeito do trabalho itinerante e da coincidência que aconteceu, que tem lá no museu, e com o que houve com Copa do Mundo, com meses diferentes. Perfeito? Voltando então ao nosso filósofo político, o Luciano Olavo. Luciano, você disse no primeiro momento que a insatisfação esteve por causa da falta de conhecimento dos participantes da eleição. Os três técnicos formados pela ITA, São José dos Campos, também desconhecem o processo, porque você afirmou que não houve fraude. Continua ainda com a mesma afirmação, ou tem a liberdade de modificar alguma coisa? Não, os técnicos, até o momento, nenhum técnico afirmou que houve fraude na eleição. Certo. E eu, assim como eles, afirmo também que não houve. Não houve Você ainda. teve acesso até Não houve nenhum técnico que afirmasse que houve fraude na eleição. O que eu digo é o seguinte. Mas você teve acesso a todas as informações que os técnicos pediram e o TSE não deu? Não, eu não tive acesso e nem acho que seja necessário. E posso explicar por quê. Tá. Há várias camadas de proteção e existe uma última camada, que ela é pública, chamada teste de integridade, que é feito no dia da eleição. Então, como funciona o teste de integridade? No dia da eleição, há um sorteio público feito diante do Ministério Público, dos partidos políticos, dos magistrados, onde urnas são selecionadas em todo o Brasil. Isso tudo que eu estou falando está regulamentado nas resoluções públicas do TSE. Urnas são selecionadas em todo o Brasil e levadas de helicóptero, de avião, para os respectivos TREs. Nessas urnas ocorre uma votação paralela, ou seja, as pessoas votam nessas urnas e há uma filmagem da votação. E as pessoas depositam lá numa outra urninha em quem elas votou. Tudo filmado. Após a votação, esses votos, eles são conferidos com a filmagem. E aí verifica-se se o resultado está condizente. Ou seja, se uma dessas camadas de proteção anterior falhasse, esse teste de integridade demonstraria justamente que o sistema não está íntegro. Em todo o Brasil isso foi feito, inclusive nessa eleição foi ampliado o número de urnas e não houve divergência em nenhuma urna. Ou seja, se houvesse qualquer programa malicioso que contasse votos de um candidato em favor de outro, algo desse tipo, que é a suspeita que as pessoas têm, esse sistema demonstraria. Então, se alguém apresentar algo que, digamos assim,
desmonte esse argumento ou demonstre que esse teste de integridade, ele ainda assim não é suficiente para confirmar a eficácia da votação, a eficiência, a integridade da eleição, eu poderia desconfiar. Esse teste mas eu não tenho, nunca ninguém fez isso. Então, o que as pessoas estão fazendo... Então, como você avalia 2023, independente do que aconteceu até 31 de dezembro de 2022? Olha, eu acho que em 2023 as pessoas têm que, ou talvez as instituições, né, elas tenham que levar um pouco mais de conhecimento desse processo todo para as pessoas, até para evitar que elas sejam cooptadas por interesses de qualquer das partes, né? Aqui não há santo de nenhum lado, né? Eu acho que qualquer que tivesse perdido a eleição estaria nesse momento insatisfeito, como é normal e sempre foi, né? O perdedor ele sempre se sente insatisfeito, tanto que em outros momentos isso já foi levantado, já foram feitas auditorias. O que eu estou aqui dizendo, e não estou defendendo ninguém, nem acusando ninguém, eu estou dizendo o seguinte, a mesma coisa que todos que fizeram as auditorias até o momento disseram, não é possível comprovar nenhuma fraude. E esse teste de integridade, que infelizmente pouco se fala dele, ele demonstra que todas as camadas de proteção anteriores estão valendo, porque o resultado não foi desvirtuado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, Sérgio, imagina que no dia da eleição você seja mesário lá numa escola no interior do Mato Grosso do Sul e alguém chega lá na sua escola, me dá essa sua urna aqui que eu vou levar para o TRE e vou fazer uma votação nela e coloque outra urna no lugar. A votação é feita nessa urna e no final do dia se confere voto a voto com a filmagem, com o papelzinho lá de quem você votou e bate. Isso é feito no Brasil inteiro, em centenas de urnas. Não deu divergência nenhuma. Então, como que alguém pode, de boa fé, questionar e dizer que havia um código malicioso lá mudando resultados, entendeu? Se alguém me trouxer uma explicação que desmonte esse argumento, eu posso dar atenção a essa explicação, mas até o momento eu não a vi. É isso que eu estou dizendo apenas. Mas isso é que é bacana aqui no nosso programa, não é mesmo, gente? Nós damos a liberdade de expressão que, infelizmente, gente que deveria fazê-lo não o faz, né? Porque se acha o dono da verdade. Eu mesmo, particularmente, jornalista que sou, não conhecia esse detalhe que o Luciano acabou de dizer aqui. E também, infelizmente, por causa da imprensa, que a gente faz parte, não da imprensa que furta notícias, né? Ou que omite informações, porque essas informações elas deveriam estar a público. Aqui no nosso programa ela está sendo colocada, né? Eu não sabia que o Brasil inteiro teve essa filmagem e que o Brasil inteiro foi visto voto por voto. As informações que chegaram até nós foram informações de que sumiram urnas, de que foram encontradas urnas no lixo. Então, não. Quer dizer, a quem você vai não tenho essas informações. Eu não tenho essas informações que sumiram urnas. Pois é. Então, quer dizer, é isso que é impostoso no nosso programa. Nosso programa dá liberdade de expressão para aquilo que as pessoas têm de verdade e aquilo que elas têm acesso como verdade. Por isso que a gente fica feliz por conduzir esse programa da forma que a gente conduz e está tendo cada dia mais audiência e mais, não só por estar no YouTube e ser mundial a nossa audiência, mas também por poder, não só Bauru, mas região, compartilhar conosco dessas informações. Mas voltando ao Jorge aqui, depois das explicações do nosso filósofo político. Jorge, que homenagem... Tem como colocar as fotos aí, ô Henrique? Coloca as fotos aí para nós aí. Quem são essas fotos aí da homenagem aos componentes da Marinha de Barra Bonita, inclusive lá do nosso comandante Calvo, que esteve aqui no nosso programa? Na realidade, nós temos por hábito, né, enaltecer todos os nossos heróis, civis e militares, que escrevem a história de 32 e da história dos nossos expedicionários da Segunda Guerra Mundial. Que em dezembro, inclusive, nós tivemos aí um dos dias dedicado a esses nossos heróis. Aos veteranos expedicionários. Isso. E então, através do presidente Romagnoli, que é o nosso presidente do Núcleo São Paulo, que é o núcleo central, que nos incumbiu como diretor regional a entrega dessas medalhas, juntamente com
com o presidente, né, a entrega do colar para o nosso comandante Calvo, né, e a tripulação. Mas anteriormente nós fizemos uma outra entrega, porque na realidade é um trabalho contínuo, né, do movimento do MMDC de São Paulo, de poder fazer essas entregas das medalhas que eles ortogam em todo o estado de São Paulo. Como não tinha no interior uma linha direto para o conhecimento desses militares e civis que prestam serviço relevantes à história, então a partir de agora nós temos, e é por isso que você viu aquelas entregas, e que futuramente, a partir do ano de 2023, vai ter também outras entregas que nem essas honrarias do Núcleo de São Paulo e também do Museu Histórico Militar de Bauru. Que beleza. Olha Bauru aí mostrando a parte positiva da cidade, né? Parte negativa tem em tudo quanto é lugar. Mas Bauru também tem parte negativa, mas tem também suas partes positivas. E o nosso programa, dentro da sua, como eu poderia dizer, grão de areia da praia, né, da imprensa, nós podemos dar a nossa colaboração aí, mostrando as positividades que nós temos. Vamos voltar lá para o nosso filósofo político? Isso, estou gostando porque ele está trazendo novidade para a gente, isso que a gente quer novidade, que é coisa que aqui as outras imprensas, né, as outras mídias não trouxeram para a gente, e ele está trazendo aqui no nosso programa com exclusividade aqui. Agora, o que pode ser feito para que o ano de 2023, Olavo, Luciano, o nosso eleitorado possa chegar a um nível maior de aceitação dos resultados? Bom, parece que depender só da imprensa vai dar certo, hein? Você tem outra alternativa? Eu concordo com você, Sérgio. Se depender só da imprensa não dá certo. Veja bem, uma coisa que eu quero destacar, você falou assim que eu estou trazendo novidades, né? Talvez isso que eu falei aqui seja novidade por falta de uma cobertura defasada da imprensa, porque tudo que eu falei aqui consta de resoluções públicas do TSE que estão no site do TSE hoje. Então, se você entrar no site do TSE hoje e colocar lá teste de integridade das urnas eleitorais, você vai ler a resolução, você vai ver como ele funciona, vai ver como foi feito no dia. Inclusive, no YouTube, existem filmagens desses testes disponibilizados no YouTube para quem quiser ver. Então, só que não sei por que há uma cobertura defasada de tudo isso daí que leva as pessoas a um entendimento defasado também. Então, aí já está usando de eufemismo já, né? A gente compreende e nós também não queremos entrar em detalhes aí de imprensa marrom, nada disso. Então, o que eu acho que deveria mudar... Defasagem não seria bem a palavra, seria a omissão de trazer o que realmente está acontecendo no Brasil, no país. E quem diz que o TRE é o dono da verdade? Né? Com as barbaridades que o chefe do próprio TRE acaba fazendo, TSE, nem TRE, TSE, anda fazendo aí, e que nos bastidores mesmo nós aqui estávamos conversando aqui das arbitrariedades que estavam acontecendo. Mas tudo bem, vamos lá então, com as palavras finais aí do nosso convidado, filósofo político Luciano Olavo da Silva, em relação ao que o eleitorado pode aceitar melhor aí os próximos resultados. Então, esse parece que já foi mesmo para o chapéu. Né? O que eu acho que deve mudar é o seguinte, Sérgio, eu já venho batendo essa tecla há muito tempo, está lá na nossa lei de diretriz e base de educação, que a educação em todos os níveis deve ser voltada para o exercício da cidadania. Perfeito. Então, uma educação que se volte para o exercício da cidadania deveria esclarecer a todos onde buscar essas informações para que eles não se façam dependentes de fontes exclusivas, como, por exemplo, a imprensa, né? E, por fim, né, só para dar uma pincelada final aí nessa questão que você falou, as instituições, elas são mais do que os seus representantes temporários. A gente concorde ou não com eles, a gente idolatre ou não, a gente acha que são bons ou ruins, só que as instituições, elas são permanentes e instituídas pela Constituição. E seus representantes são temporários, passageiros, e não são permanentes, obviamente, né? Então, nós devemos sempre abordar as instituições pelo que elas são, segundo a Constituição, e não pelos seus representantes passageiros, quer façamos apologia a eles ou não. Mesmo quando passa por cima da Constituição. Não, passar por cima da eventual ultrapassagem dos limites de um representante de uma instituição é um problema
eventual do representante e não da instituição. A instituição Concordo é aquilo plenamente. que consta na Constituição. Concordo plenamente. Perfeitamente. Então tá muito bom, gente. Eu acho que as explicações foram dadas, né? Nossos agradecimentos, então, ao nosso querido Luciano Olavo da Silva. E o que tem acumulado aí a função de presidente do Museu Histórico Militar de Bauru, Jorge dos Santos, que pensou que ia ficar só pescando e está realmente fazendo o que gosta, através do nosso Museu Histórico Militar de Bauru. Continuamos ainda andando no interior de São Paulo. Estamos aí até janeiro na cidade de Leme, né? Na prefeitura de Leme. Inclusive ganhamos a moção de aplauso da cidade de Leme. E também estamos na cidade de Chavantes, que também ganhamos a moção de aplauso para a educação, né? Na cidade de Chavantes, que é perto de Ourinhos. E é interessante toda essa discussão, essa problemática sobre esse contexto que vivemos, a saudade do SPB, Educação Moral e Cívica, né? Porque o povo não estaria tão alienado assim se nós tivéssemos uma educação mais forte dentro das nossas escolas. E é isso que o museu traz. O museu resgata toda essa importância dos nossos valores patrióticos, dos nossos valores nacionais, dos nossos símbolos, que são tudo aquilo, não só os símbolos que a gente fala, a bandeira, o hino, não, os nossos professores, os nossos formadores de opinião, que nem está aqui o nosso apresentador, que eu conheço há mais de 35 anos, que sempre lutou pela verdadeira democracia. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui, mais uma vez, contando a história do nosso museu e levando a história de Bauru aos 4 cantos de São Paulo. Nós é que agradecemos, gente. A gentileza e a bondade do Jorge, a capacidade do nosso filósofo político Luciano, que esclareceu para a gente esse momento que nós estamos atravessando e que, com certeza, 2023 teremos aí novo sol, expressão liberada, né? E tudo aquilo que nós realmente desejamos para o nosso país. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Jorge, e semana que vem tem mais. Até!